Olá, tudo bem? Estamos aqui continuando, com o pessoal em sala de aula, falando sobre direção defensiva. Direção defensiva, dirigir de modo a evitar acidentes. Por mais que outros condutores cometam erros, conseguimos diminuir as consequências do acidente inevitável. Conceito de direção defensiva. Eu vou ler com os senhores, para os credenciados matriculados no CFC Screaming, página 62, no meio da página, conceito de direção defensiva. Olha só, vou ler para os senhores, estou com o manual em mãos. Olha lá. Dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores, pedestres e das condições adversas. Então podemos dizer com certeza que dirigir defensivamente é quando o condutor defende sua vida, a vida do próximo e a dos passageiros que estão em seu veículo. Sempre que estiver na direção do veículo, estar atento para todas as circunstâncias. Sempre respeitar as leis de trânsito, pois elas existem para lhe proteger. O objetivo da direção defensiva é de uma viagem perfeita, sem falhas. Isto é, sem cometer infrações, sem abusar do veículo, sem atraso nos horários e sem faltar com a cortesia no trânsito. E para que isso ocorra, devemos muitas vezes mudar nosso modo de dirigir, pois só assim conseguiremos prevenir os acidentes. Então esse é o conceito de direção defensiva. O motorista defensivo é aquele tipo de condutor que ele se preocupa com a própria vida, ele se preocupa com a vida do passageiro, ele se preocupa com a vida de outros usuários que estão em trânsito. Uma maneira de cuidar do outro é não excedendo o limite de velocidade, não ultrapassando o local proibido. Se percebeu que está com sono, vai dormir, vai descansar. Depois você vai conduzir um veículo automotor. Continuando com o assunto de direção defensiva, na página 62 está escrito quais são os 3 pilares da direção defensiva. Anotem aí. Quais são os 3 pilares da direção defensiva? Educação, engenharia e esforço legal. Continuando então aqui sobre os 3 pilares da direção defensiva. A educação. Pessoal, a educação, para o trânsito, ela vem da escola. A professora de geografia, a professora de português, a professora de matemática que tem que falar sobre a educação para o trânsito no Brasil, na escola? Não é o professor lá de história, geografia, matemática, português, não. Quem tem que falar da educação para o trânsito nas escolas são os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Então, quais são os órgãos e entidades de trânsito responsáveis por aplicar a educação na escola de trânsito? Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, os DETRANS, os CIRETRANS e os CFCs, Centro de Formação de Condutores. As autoescolas também tem que ir na escola, pré-escola, na faculdade, ensino médio, no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, nos cursos superiores, nas faculdades. Então, a nossa obrigação de ir na escola, falar para o jovem. O Conselho Nacional de Trânsito entende que se todo órgão e entidade de trânsito executivo for até a escola e falar da importância para as crianças, como pedestre, atravessar a faixa, atravessar a rua na faixa de pedestre, como pedestre, transitar na calçada, como ciclista, a importância de respeitar a legislação quando é ciclista, consequentemente ele vai crescer um ótimo motorista. Então,
a educação na escola. Outro que faz parte dos 3 pilares da direção defensiva é a engenharia. A engenharia, quem é responsável pela engenharia nas rodovias e estradas federais? É o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Quem é responsável pela engenharia nas rodovias e estradas estaduais? É o DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Quem é responsável pela engenharia nos municípios? Aqui no litoral do Paraná, aqui em Paranaguá, quem é responsável? A prefeitura pela engenharia. Se você perceber, você que é paranaguara, aqui em Paranaguá, a maioria das avenidas, as principais avenidas aqui de Paranaguá, elas estão em perfeito estado. Ah, professor, lá no meu bairro tem rua que tem buraco, tem rua que não tem asfalto. Ah, professor, aqui na minha rua não tem sinalização, não tem iluminação. Beleza. No modo geral, a engenharia está em ótimo estado, Paranaguá. Tem alguns pontos específicos que precisam de cuidados? Precisa, o poder público tem que estar lá. Tem que estar lá. Você como população, você como morador dessa região, né, que está em estado crítico, também é tua responsabilidade e levar essa informação ao poder público. As pessoas que estão trabalhando lá para saber das irregularidades que acontecem em nossos bairros, precisa com que a gente fale alguma coisa. Não adianta você ficar reclamando com a tua esposa, com o teu esposo, ah, tem buraco aqui. Você tem que levar, né, nas redes sociais o problema, na televisão, rádio, jornal, para que se tome uma atitude pelo poder público. Então, um dos 3 pilares da direção defensiva, a engenharia. E outro pilar qual é? Esforço legal. Esforço legal nada mais é que a fiscalização de trânsito. Ao vivo é assim. Esforço legal nada mais é que a fiscalização no trânsito. Quem é responsável por fiscalizar o trânsito? Depende. Se for nas rodovias e estradas federais, quem fiscaliza? Polícia Federal. Se for nas rodovias e estradas estaduais, quem fiscaliza? Polícia Rodoviária Estadual. Nos municípios, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil. Então, esforço legal é um dos 3 pilares da direção defensiva. Para concluir esse assunto, na minha opinião, a base dos 3 pilares é a educação. Educação, engenharia e esforço legal. Agora vamos falar sobre automatismos. Alô, amigos da internet, você que está vendo esse vídeo agora, vai lá, pega papel e caneta, rapidão. Rápido, pega lá, papel e caneta, anota aí. Questão possível de cair na sua prova. É abordada em Detrans, em Ciretrans de todo o Brasil. Se cair na tua prova, pegou o papel e caneta? Vai lá então. O que é automatismo? O que é automatismo? Beleza? Anotou? Resposta: são ações, reações tomadas pelo condutor de maneira inconsciente. Automatismo são situações que acontecem em nossas vidas de maneira automática. Existe automatismo correto e automatismo incorreto. Um exemplo de automatismo incorreto: aquele tipo de motorista que coloca o cinto de segurança quando o veículo está em movimento. Isso é perigoso. Automático. Automatismo incorreto. Outro exemplo de automatismo incorreto é aquele condutor que excede os limites de velocidade, aquele condutor que dirige com apenas uma mão, aquele motorista que dirige com o braço para fora, o motorista que dirige falando ao celular, escutando música com fone de ouvido. Automatismo incorreto. E automatismo correto? Automatismo correto são ações e reações tomadas pelo motorista de maneira positiva, de maneira correta. O exemplo de automatismo correto: coloca o cinto de segurança antes de colocar o veículo em movimento.
não exceder os limites de velocidade, dirigir com as duas mãos no volante, colocar o braço para dentro do veículo, não ultrapassar em local proibido, né? Automatismo correto. Então, repetindo, o que é automatismos? São ações e reações tomadas pelo condutor de maneira inconsciente. Automatismo correto contribui para a segurança no trânsito. Automatismo incorreto contribui para acidentes no trânsito. Espero que os senhores tenham gostado dessa informação. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.